A bandeira pelo fim da guerra, em nome do amor, fez de John Lennon uma das figuras mais carismáticas do século XX. Com sua música, o ex-Beatle influenciou jovens do mundo todo e chocou a sociedade conservadora de seu tempo com um discurso inspirado por conceitos de paz, amor e liberdade. John virou lenda ao ser assassinado por um fã aos 40 anos. Mas no programa de hoje nós vamos lembrar do dia de seu nascimento, 9 de outubro, e vamos tentar entender por que ele continua tão importante para a música e para a cultura mundial. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Nosso convidado hoje é Rafael Vaz, jornalista, músico e fã dos Beatles desde os 8 anos, é isso mesmo, Rafa? Bem-vindo aí ao programa. Olá para todo mundo, olá Lisa, Lucas, um prazer estar de volta aqui na Rádio Univale. Desde os 8 anos, fã dos Beatles já. Muito bacana. 20 e algumas coisas anos já. Que coisa. Bom, e para a gente começar essa conversa sobre o John, eu queria saber a tua visão disso. Por que ele continua sendo tão importante para a música pop internacional, Rafael? Na realidade, assim, isso remete já desde os anos 60, né? Os Beatles foram grandes, foram muito maior do que eles poderiam ser. E tudo que foi feito a partir deles é aplicado até hoje na música pop, né? no rock and roll. E o John Lennon, ele era uma figura bem controversa, né? Uma figura que ora era genial, ora também tinha os seus rompantes, né? Os seus problemas, mas ele mostrava para todo mundo que ele era um ser humano, e um ser humano que foi capaz de transcender através da música, né, uma sensação, um sentimento que na época, nos anos 60 principalmente, o mundo precisava de mais paz, de mais amor, depois de tantas guerras, né, depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã, mas mesmo assim ele era um ser humano e tinha passíveis de erros e acertos, né, como qualquer um outro, e ficou o legado dele depois da morte, né. Claro que existe um pouco da mídia em cima, né, toda a personalidade que faleceu ali, né, naquela época virou um mito, né? Mas claro que o mito também tem o seu limite para ser mito, né? Muito bem. Rafael, você já falou aqui que é fã dos Beatles a partir dos 8 anos de idade, né? Mas conta um pouco mais dessa tua história aí, da tua ligação com a banda. Como é que surgiu a tua ligação com os Beatles? Na realidade, o que eu lembro de memória, né? Porque faz tanto tempo, eu assisti alguma coisa na televisão, provavelmente em comemoração não, lembrando a morte do John Lennon, né? Geralmente em dezembro aparecia alguma coisa na TV sobre isso. E eu fiquei impressionado, eu já gostava de música, meu pai e minha mãe me incentivavam a ouvir vinil em casa, eu ouvia Bob Dylan, Simon Garfunkel, eu ouvia muita coisa boa, Roberto Carlos, Gilberto Gil, e eu achei interessante aquilo ali, eu pedi pro meu pai algo deles, né, como o vinil era meio ruim de dar para uma criança de 8 anos, meu pai pediu para gravar uma fita cassete numa loja de discos, e por coincidência foi o primeiro disco dos Beatles num lado e metade do segundo no outro. E eu ouvia aquilo ali e ficava louco, né? Adorava o som, a sonoridade. Eu ouvia num gravadorzinho desses cassete ligado numa caixa de som, uma coisa antiga até. E na escola fiz de conta que eu era os Beatles, lá com uma bandinha de amigos, que a gente brincava com raquete de tênis. E quando o Paul McCartney veio em 1990, eu já tinha 10 anos, né? Eu assisti tudo pela TV, então foi uma quantidade de informação pela vinda dele, primeira vez no Brasil, aquela vez. Então, aí a partir dali mesmo que nunca mais eu ia abandonar os Beatles. Muito legal. Agora, o que mais te atrai, vamos falar um pouco mais especificamente do John, né? O que mais te atrai na música dele e na verdade, na biografia, né? Do que ele representa. Musicalmente, como artista, para mim ele foi o meu primeiro herói, né? Eu sonhava com John Lennon, em ser o John Lennon nos Beatles, né? Naquela mente que você fica pensando, se eu fosse dos Beatles, eu ia ser o John Lennon. Porque justamente ele era o líder, ele tinha aquela personalidade mais forte, né? Depois, ele que
criou a banda, né? Que começou com toda essa história lá nos anos 50. Depois tem toda aquela historinha que ele conheceu o Paul McCartney. E o Paul McCartney depois apresentou o George Harrison, que era um amigo também dele, entendeu? Aquela construção de uma banda de rock que foi o John que começou, né? Típica, juvenil, né? Claro que eram duas mentes muito geniais, né? John Lennon e Paul McCartney. Inclusive, depois de uns anos, eu comecei a gostar até mais do Paul, né? Porque o Paul é um cara que está vivo até hoje, ele continuou, né? E ele era um cara que queria cada vez compor e mostrar mais material para o seu público, né? O John, ele ficou 5 anos praticamente recluso em casa, ele não lançou material durante 5 anos antes de morrer, né? Então, antes de morrer, ele lançou o último disco. Você, né, trouxe que aí, mostra pra gente. É o Double Fantasy, de 1980, né? Questão de poucos meses aqui, depois do lançamento, acho que 2 meses, ele foi assassinado covardemente na porta de casa, né? Pelo desgraçado que a gente não gosta nem de citar o nome, né? É melhor não falar. Mas, assim, esse foi o último trabalho dele, né? Junto com a Yoko, né? Que era a mulher dele. Depois teve uns discos póstumos, que eu também tenho aqui, que é o Milk and Honey, né? Que também são sobras do Double Fantasy, né? Que são discos que foram lançados depois. Enfim, o John Lennon, como carreira solo, trabalhou bem, mas trabalhou muito pouco, né? Uhum. De 69 a 1970 a 75 foi o auge dele. E depois ele decaiu porque ele foi cuidar do filho, né? Agora eu quero partir para um lado mais pessoal, então, que é possível dizer quem era John Lennon mais no lado pessoal. Era uma pessoa fácil de lidar, era difícil? Como é que era o temperamento dele? A história mostra que o John, ele era um cara que ele foi abandonado pelos pais, né, no início da vida dele. Na adolescência, a mãe dele voltou ele morava com uma tia, né, tia Mimi. Ela voltou para casa e eles tiveram uma relação bem legal de mãe e filho, né? Bem cúmplices. Ela ensinou ele a tocar banjo, umas notas de violão. E em 58 ela foi atropelada por um policial que estava fora de serviço, e isso, a partir de 58 ali, abalou muito a vida do John Lennon. Ele se tornou um cara muito amargo, né? Muito seco. Ele tinha aquele humor negro, né? Aquela coisa bem complicada, mas pelo outro lado ele também tinha o seu lado amável, né? O lado da música também que estava aflorando. Durante os Beatles ele era uma personalidade também muito controversa, porque ele teve que casar muito cedo, né? Ele foi o Beatle que antes praticamente da banda estourar já era um homem casado, enquanto os outros 3 estavam livre, leve e solto, né? Ele tinha uma mulher e tinha um filho já, né? Então isso também deixou ele um pouco, né, amargo em casa. Ele usava muitas drogas, né? Eles começaram usando maconha lá nos anos 60, mas depois ele partiu para heroína, partiu para outras drogas ácidas, né? Essas coisas. E ele ficava muito retido na casa dele. Tem umas histórias assim que o John Lennon era um cara que, quando a banda não estava excursionando, ele ficava no sótão ali, né, sozinho, vendo televisão. Mas apesar também dessa introspectiva, né, desse ser introspectivo, ele compôs uma das melhores músicas dele, né, sozinho. Então ele tinha esse lado, assim. E quando ele conheceu a Yoko, né, foi muito polêmico, principalmente por ela ser japonesa, né? Japonesa e artista plástico. Ela é uma personalidade bem diferente dele, artisticamente falando, né? Ela é mais avant-garde, ele já é mais pop, né? Então eles se misturaram, só que assim, ele se achou no amor dela, né? As pessoas falam, foi a Yoko que acabou com os Beatles e não sei o quê. Não, isso é mentira, né? Na realidade, claro que pode ter contribuído, porque ela se enfiou no meio do estúdio, eles iam tocar, gravar disco, ela estava lá, mas eles tinham uma cumplicidade grande. Ele mudou bastante, ele virou uma pessoa daí ativista político, né? Ele começou a se interessar mais por política, pelas guerras que estavam acontecendo. Então isso também mudou um pouco a personalidade dele, né? Só um registro interessante que a gente descobriu, que agora esse mês eles estão leiloando na Inglaterra um registro escolar dele. Não sei se você viu isso, Rafael. Qualquer coisa que aparece, gente, mas só para dizer o seguinte, que é o registro de punições escolares do John, né?
Entre 1955 e 1956, ele estava 29 vezes. Foi chamado lá para o castigo da escola, só para a gente ter uma noção um pouquinho do perfil O John dele. Lennon, ele fez escola de artes, né? Ele, lá em Liverpool, tinha escola, mas tinha escola de artes. Foi lá que ele também conheceu aquele que depois virou baixista dos Beatles, era um pintor que era o Stu Sutcliffe, né? Que era o melhor amigo dele, né? Então o Stu, ele participou de um evento lá, vendeu um quadro, deu umas 70 libras. O John Lennon convenceu ele a comprar um baixo sem ele saber tocar, né? E trouxe ele para a banda, né? Depois o Stu morreu, né? Com um dano cerebral que ele teve, um derrame. E também, outro motivo também pro John ficar um cara meio amargo, assim, né? Que as pessoas que ele amava de verdade estavam indo embora, né? Naquela época. Muito bem, já aproveitando, como é que era o relacionamento do John Lennon com os outros integrantes dos Beatles? Assim, ó, os Beatles, eles eram 4 caras que se amavam, né? O Ringo Starr foi o último a entrar, mas ele já era amigo dos 3, no caso, né? Então, eles tinham um baterista que eles não gostavam muito do cara, o cara é meio se achando, tal, que era o Pete Best. E um belo dia demitiram o Pete Best e chamaram o Ringo Starr. Porque o Ringo Starr tinha tinha mais a ver com eles. Os Beatles, eles tinham uma personalidade, os 4 juntos, parecia um grupo de humor, né? Eles estavam sempre bem humorados, fazendo brincadeira. Eles eram muito espirituosos, né? Isso durou durante um bom tempo, né? A amizade deles, né? No final, claro, que sempre tem as rusgas de cada banda. Por exemplo, o George Harrison era um cara que era novo, só que era um bom compositor. Então as músicas dele não entravam na banda, né? Então era uma coisa que também ele ficava ressentido. Isso mais no final foi aflorado, né? E assim, a bitomania, para quem não viveu, eu também não vivi, mas para quem conhece um pouco, a bitomania foi um dos eventos culturais mais malucos que existiram na face da Terra. Aonde esses caras pisavam, eram centenas de milhares de fãs gritando, jogando balinhas neles, né? Aquelas Jelly Bellies, né? E gritando e querendo roubar coisas deles, assim. Cabelo, e assim, em qualquer lugar que eles apareciam era demais isso, assim. E chegou um certo momento ali em 66 que eles não conseguiam mais tocar as músicas e se ouvir, né? Ao vivo. Até porque o sistema de som naquela época era diferente para shows, né? Por causa da multidão. A multidão. Então, por exemplo, tem shows que eles tocavam com 60 mil pessoas, eles não conseguiam se ouvir, né? Os PAs de som naquela época eram muito precários. Os shows de estádios eram novidades, né? Então, eles usavam geralmente o som do palco, mas eles ligavam esse som do palco naqueles picolés de anunciar jogador em jogo de beisebol, né? Então era uma coisa muito estranha para eles. Eles não aguentavam mais esse tipo de fã, de fã maluco, né? E foi bem também numa época que nos Estados Unidos tinha aquela coisa dos direitos civis, da segregação racial. E o John Lennon tem uma declaração que ele deu para uma jornalista, que ele disse que os Beatles eram mais populares que Cristo, né? Deu maior confusão. Que ele tinha dado essa declaração para um jornal inglês meses antes. Alguém foi lá e pegou e deu uma reeditada, assim, porque na realidade ele quis explicar que o cristianismo estava em baixa, que as pessoas não estavam indo mais procurar Deus, a igreja, no caso. A igreja, né? E ele deu um rompante e falou assim: eu acho que a gente é mais popular que Cristo hoje, né? Então essa frase foi só retirada fora do contexto, colocado no outro contexto. Então eles iam tocar nos Estados Unidos na última turnê, tinha queima de discos, livros, souvenirs dos Beatles, no Sul principalmente, que o Sul é mais segregado, né? Então eles tinha ameaça de bomba. Eles foram tocar nas Filipinas, foram escorraçados de lá porque eles não foram num jantar com a Imelda Marcos, que era aquela mulher do ditador Ferdinand Marcos. No Japão eles ficaram presos no hotel. Os 4, 5 dias que eles ficaram lá, eles tocaram no Japão, porque tinha ameaça também. Eles foram tocar num Budokan, que é um ginásio gigante para artes marciais. Então aquele pessoal mais samurai lá no Japão ficou ofendido. Meu Deus. Então eles não queriam mais isso. Para nós voltar no assunto, justamente eles pararam de tocar para se dedicar aos álbuns, né, de estúdio, porque eles não precisavam tocar só os 4, né? Tinha outras situações.
Já vi que a gente tem um monte de história para descobrir aqui com o Rafael, mas a gente vai fazer o intervalo, tá, Rafa? Daqui a pouco voltamos a falar sobre John Lennon, sobre Beatles, enfim, com o Rafael Vaz. Já estamos de volta hoje conversando sobre John Lennon. Nosso convidado é o jornalista Rafael Vaz, que é um aficionado por Beatles, né, Vaz? Totalmente. Muito bem, Rafael, então eu quero a tua opinião num assunto aqui. Será que se os Beatles começassem a carreira que começaram lá atrás, começassem agora, da mesma maneira, tu acha que eles conseguiriam a mesma fama repentina que tiveram? Olha, naquela época, tudo era mais difícil. Hoje, tudo é um pouco mais fácil em termos de meios de disseminar a música. Mas a gente sabe que você precisa ter apoio da mídia, das rádios, para conseguir ter o que eles conseguiram, né? Hoje é muito mais difícil fazer o que eles fizeram, com certeza. Né? Até às vezes eu acho porque também tem muita opção, né? de canais hoje. É muito mais complicado fazer o que eles fizeram. Eu acho que a gente nunca mais vai ver um tipo de sucesso que eles tiveram. Mas se eles estivessem surgindo hoje, com certeza ia ser bem difícil eles alcançar o mesmo patamar de sucesso que eles tiveram. Até porque naquela época existia o disco, né? A gente está vendo aqui vários vinis. E hoje praticamente isso não existe mais, o disco, né? Você tem... a venda do disco não é o mais importante hoje, né? Com um artista. Então, eu acredito que os Beatles iam... Não é que iam passar batido, mas eu acho que eles não iam ter o mesmo afã, né, de sucesso que eles tiveram. Rafael, agora vamos falar um pouquinho desses dois momentos. John Lennon nos Beatles e John Lennon pós-Beatles, né? O que mudou? Quais foram as principais diferenças? Na verdade, sim. Os Beatles, quando eles pararam de tocar ao vivo, eles ficaram fazendo álbuns de estúdio super bem produzidos. Eles tinham todas as ideias... Todas as músicas eram composições deles, como sempre foram. Mas eles tinham ajuda de George Martin, que era o produtor deles, que era um arranjador também. Então tinha orquestrações, tinha naipe de metais. Eles testavam, eles inventaram muita coisa em estúdio. Os Beatles inventaram, junto com os engenheiros da EMI, inventaram efeitos sonoros que hoje são usados na música, né, inclusive. Era uma experimentação muito grande que produziu álbuns maravilhosos. Quando ele parou de tocar ali com os Beatles, ou quando a banda acabou em 70, ele quis voltar para uma produção um pouco mais crua, né, de álbuns. É seu baixo, bateria, guitarra, piano no máximo, né, uma orquestração ou outra, mas é algo mais cru, né? O rock and roll, ele queria voltar para o rock and roll mais cru, né? Os primeiros álbuns dele ali, o Plastic Ono Band, né, são álbuns também que eram músicas que inclusive poderiam ter sido dos Beatles, né, que ele compôs já na mesma época que a banda existia paralelamente, só que não eram músicas aproveitadas, né? Muitos fãs consideram os primeiros álbuns de todos os quatro músicas que poderiam ter sido dos Beatles mesmo, né? Depois ele fez o álbum Imagine também, que é um clássico, né? Ele fez a música Imagine, que é um grande hino, né, com relação à paz, ao amor e tal. E logo depois disso ele foi morar em Nova York, né? Ele foi tentar morar em Nova York, foi migrar para lá. E também, só que ele foi lá mais para ser um agitador político do que um músico. E esse também foi um certo problema do John com relação à música, né? Ele fez 2 álbuns fantásticos ali, né, esses que eu citei, mas quando ele estava mais preocupado com política, a música ficava um pouco em último lugar, ou penúltimo lugar, sabe? Então os outros álbuns tem músicas boas, mas tem algumas coisas ruins, que não seguem aquele mesmo padrão Beatle, né? O mesmo padrão do John no começo. Então, e foi uma grande confusão ele ter ido para os Estados Unidos, né? Ele chegou, acho que a ser expulso, né? E ele tentou uma apelação, entrou com uma ação para conseguir o Green Card. Ele conseguiu só em 76. O governo Nixon perseguiu ele ferozmente através do FBI, né? Da CIA, né? Que eles achavam que ele era um orquestrador de alguma coisa que pudesse prejudicar o governo Nixon, né? Principalmente com relação à Guerra do Vietnã, né? Então, assim, o governo americano se preocupava realmente com John Lennon, né? Como uma personalidade política, não só como um artista. Perfeito. Eu já vou aproveitar, então, diz pra gente como é que era John Lennon ativista político, quais eram as principais causas que ele defendia?
Basicamente era a paz e o amor, mas isso tudo querendo o final de vários conflitos de guerra, né? Então, o principal deles na época era a Guerra do Vietnã, né? Que eles iam para os Estados Unidos como Beatles e não podiam dar opinião sobre isso. Eles não tinham oportunidade de falar, o empresário deles não deixava. Então, eles viam a coisa acontecendo, mas não podiam falar. Então, depois que isso... Até o empresário deles morreu em 67, o Brian Epstein, né? Depois que o Brian morreu mesmo, ele soltou a língua, né? Ele começou a falar sobre esse assunto, se envolver sobre esse assunto. Mas não só esses conflitos, vários conflitos que existiam nos anos 60 no mundo. O John sempre tinha uma opinião, ou sempre tinha alguma campanha, né? Ele tinha um envolvimento. Principalmente ali também na Inglaterra, a questão da Irlanda do Norte, né? Católicos e protestantes. Chegaram a dizer que ele era financiador do IRA, né? Do IRA. Que é uma coisa que também nunca foi provado, né? Mas ele fez músicas de protesto, né? Bem no estilo Bob Dylan, né? The Look of the Irish, também que é uma música. A Working Class Hero, que é uma música também que ele fez, né? Bem engajada, assim. Teve um ativista que foi preso, que é o John Sinclair. Ele também fez uma música, ele tocou numa prisão. Assim, ele tinha esse envolvimento político, mas a opinião dele era justamente para tirar esse status quo de guerra que tinha na época, né, para que isso acabasse. Ele mais voltado para a paz, mas ele chegava a se envolver com os Panteras Negras, né, com Jack Rubin, que era um outro cara que era um radical, né, na época. Esses caras tudo ficaram amigos dele, né? Tudo ficaram brother dele. Todos os que se manifestavam contra o regime vigente. Sim, né? sim. Porque o regime Nixon, na realidade, nada mais nada menos, era um regime autoritário nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala dos americanos, liberdade e tal, democracia, mas o Nixon, ele ficou ali até ter aquele escândalo do Watergate, mas ele era um cara, era uma época do governo muito pesada, né, de grande perseguição política, né? Martin Luther King foi morto nessa época, o Bob Kennedy foi morto nessa época, né? Vários Panteras Negras, vários líderes foram presos nessa época, né? Então não era um mar de rosas os Estados Unidos no final dos anos 60 e início dos anos 70. Rafael, pois é, a gente falou de Imagine, só para a gente filosofar um pouquinho em torno disso, já que estamos falando do lado ativista do John, né? Imagina, a Imagine, você mesmo colocou agora, virou uma espécie de hino, né? Em nome da paz, e todo mundo lembra dessa música em momentos, né, emocionantes e tudo mais. Até hoje é lembrado. Né? Até hoje, né? E, enfim, ela realmente refletia aquela sociedade ideal, né? Aquele mundo perfeito que todos gostaríamos. Sem religião, né? Pois é, sem guerra, sem limites territoriais. Isso. Mas o que você acha que ele diria hoje, hein, nesses tempos que a gente vive? Como é que seria o impacto desse trabalho, desse olhar do John para o mundo que a gente está vivendo hoje? Eu acredito que ele ia compor a mesma música. Entendi. Eu acredito que ele ia compor a mesma música, não mudou nada. Continua valendo, então. Mudou às vezes um personagem ou outro, uma guerra ou outra, mas a religião, as fronteiras, a intolerância, né? Isso nada mudou, né? O mundo continua... Às vezes eu acho que continua pior, sei lá, ou foi para pior, né? Principalmente as questões que a gente está vendo aí no mundo, no Brasil, são coisas que me atemorizam, né? Eu acredito que se o John Lennon tivesse hoje aqui vivo, ele ia fazer a mesma música se ele não tivesse feito, né? Com certeza. Bacana. Bem, falar um pouquinho de polêmicas, então. Opa. Eu acho que uma polêmica que todo mundo deve conhecer foi o primeiro CD solo junto com o Yoko Ono que o John Lennon fez, o CD Two Virgins, onde eles apareciam na capa e na contracapa também, né? Foi um CD bem conceitual, né? Que mostrava a foto da frente e a foto de trás na contracapa. A bunda também. Isso que gerou certa polêmica, que tá na lista de alguns CDs censurados, em algumas regiões tu não consegue comprar a capa original, né? Tem uma listinha grande, dá até pra gente divulgar. É bem raro. Né, bem rara. Hoje em dia acho que é mais fácil, né, conseguir essas raridades, mas... Não. Não? Continua difícil. Continua difícil? Eu gostaria de ter, não pela música, mas só por ter. Mas como é como tu avalia essa polêmica e outras também dele? Como é que tu avalia esse episódio? Na verdade, você falou tudo, ele era um cara polêmico, né, e justamente nessa época que ele estava se envolvendo em política, ele estava falando mais da opinião dele, e assim, os Beatles foram os maiores vendedores de discos do mundo.
não existe empresário que dizer um não para um John Lennon. Então ele gravou esse disco numa noite com a Yoko Ono. É um disco conceitual. Não tem música ali, é uma coisa muito... Tem uns grunhidos, as falas, uns sussurros e tal. É bem difícil tu ouvir ele. Tá? Mas enfim, ele foi lá, peitou, a EMI teve que fazer o que ele quis. E ele prensou em alguns países, a maioria deles, a capa saiu com só, né? Saiu toda marrom e só o rostinho deles ali. Aliás, eu preciso dizer, nós estamos indo para o final do programa, o Rafael trouxe um acervo enorme de Beatles, tem essa capa que meio que faz referência a essa época, ele também Não, isso aqui já é... outro momento, bem mais para frente. Isso aqui é 2 dias antes de ele morrer. Ah, olha só. É uma entrevista para Rolling Stone. Olha. Essa revista aqui é uma réplica, na realidade é uma reedição da própria Rolling Stone, só que no Brasil. Ah, bacana. Né? Então é uma entrevista com fotos da Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa de Nova York, que foi na casa dele, foi lá no íntimo dele, né? Na residência do Dakota, lá, né? Que eles moravam. E fez várias fotos que são praticamente as últimas dele, vivo, né? Ele já é um senhor de 40 anos, recém-completados. Então é uma entrevista que ia sair na Rolling Stone de janeiro de 81, só que daí saiu de uma forma diferente, né? Infelizmente. Tá Né? certo. Esse aqui é um documentário sobre o álbum Imagine, que é o Give Me Some Truth, né? Que tem música a música, como é que foi gravado. Isso aqui foi tudo o bacana desse... O John Lennon andava com câmeras junto com ele. Ele tinha cameramans que ele contratou, principalmente nessa época, para gravar a vida dele, né? Praticamente registra tudo. Um reality show, né? Então, Legal. tem esse daqui. E esse aqui é um livro mais recente, que tem um prefácio da Yoko, que mostra fotos da vida dele, né? Desde criança até hoje, né? Até hoje, desculpa. Até ele morrer, né? Assim, eu participo de um grupo chamado Beatles Collectors, que é vários colecionadores, né? Que a gente fala pela internet, fala pelo WhatsApp. Legal, e dá do para Brasil deixar inteiro. o contato para as pessoas que querem O conhecer. grupo é como é que se diz? Ele é limitado, assim. Entendi. É só um grupinho, é o clube do Bolinha e da Luluzinho, que tem mulheres junto, dos Beatles, só entra quem for muito colecionador. Tá bacana. Rafael, muitíssimo obrigado. A gente conversou com o Rafael Vaz, jornalista, músico também e super fã aí dos Beatles. Deu várias informações bacanas, deu pra gente sentir um pouco o clima da vida, do trabalho do John Lennon. Só pra lembrar, ele tá fazendo 75 anos, né? Olha só, estaria fazendo dia 75. Obrigada, Vaz. Valeu, tchau. Isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.